Bom, então a estratégia aqui, essa daqui é uma estratégia básica, né, de previsão de variáveis macro, e ela envolve algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui na aula de hoje, né? Então a gente vai pegar lá uma variável de interesse, o nosso y, né? Que no caso aqui para a aula de hoje é a inflação, e a gente vai ter um vetor de variáveis explicativas, né? Esse vetor de variáveis explicativas é que vai dar o nosso norte lá quando a gente estiver construindo um modelo múltiplo, né? Um modelo, por exemplo, de regressão múltipla, um modelo que envolva esse vetor de covariáveis. E aí, dentro dessa estratégia, a gente precisa de uma variável de interesse, precisa de um vetor de regressores e precisa do que a gente chama de cenário, né? Porque para fazer previsão, a depender da metodologia que você está utilizando, você vai precisar de cenários para as suas variáveis explicativas, né? Ou covariáveis. E aí também vou mostrar esse tipo de estratégia. Na aula de hoje, a gente vai ver algumas metodologias. A gente vai ver um modelo S-ARIMA, né? Um SARIMA, que é um ARIMA com sazonalidade, porque a inflação é uma variável que tem sazonalidade. A gente vai ver um modelo SARIMAX, quando eu adiciono, né, covariáveis, um modelo de regressão múltipla, um modelo VAR e um modelo híbrido. O modelo híbrido é um pacote dentro do R, que ele combina, né, diversas metodologias e aí gera uma previsão no fim. A gente vai fazer uma comparação desses modelos, né, e ver aí qual que tem o menor erro, né, com base numa metodologia que eu já vou explicar daqui a pouco. E também a gente vai fazer uma estratégia aqui de combinação de previsões, né? Como eu falei lá na apresentação do curso, essa é uma técnica bastante comum, né, entre os pesquisadores, os analistas que se envolvem com previsão macroeconométrica, é basicamente combinar a previsão de diversos modelos. Beleza? Então vamos lá. Os pacotes que eu estou utilizando aqui é basicamente esses que estão na tela, né? O Tideverse, Forecast and Filter, Forecast Hybrid, VARS, Stargazer, Xtable, RBCB e o Cani-TR. Todos aí estão no CRAN, no CRAN, à exceção do RBCB lá do meu amigo Wilson Freitas. Aliás, o Wilson Freitas está com o primeiro curso aí na análise macro, renda fixa usando R. Curso muito bom, com uma ementa muito boa. Quem quiser também pode se inscrever nele, tá? Então, preparei aqui um scriptzinho, né, o base.rmd, que traz os códigos que a gente vai utilizar. Eu vou passar aqui os códigos e a gente vai fazendo uma discussão sobre os temas que vamos ver na aula de hoje, tá? Então, o pacote aqui a gente carrega eles, né? Ctrl Enter, dá um library aí nesses pacotes que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente vai basicamente consolidar, né, esses modelos que eu acabei de falar para fins de previsão da inflação mensal lá medida pelo IPCA, tá? Um ponto importante aqui, pessoal, diferente de outras abordagens, né, que possam ter, a gente não está tendo nenhuma fundamentação teórica, né? A gente está construindo modelos ateóricos que têm o único objetivo de gerar previsão, tá? O único objetivo nosso aqui é gerar uma previsão ao final, no caso aqui da taxa de inflação. Então, a gente não está querendo ver a relação entre uma variável XI qualquer e a variável Y, tá? Não tem nenhuma preocupação aqui de interpretar os coeficientes de um modelo qualquer que a gente vá gerar, tá bom? Isso é importante quando a gente está falando de forecast. Minha amostra aqui para esse exercício vai lá de fevereiro de 2007 até janeiro de 2017, tá? Então, com esse pedaço de código aqui, eu estou pegando lá a série 433 do Banco Central, de fevereiro de 2007 até janeiro de 2017. E já transformo ele em série temporal. A depender, né, do horário que você vá
pegar esses dados, né? Pode ser que demore um pouquinho, né? Enfim. E aí a gente pode fazer um primeiro gráfico aqui, né, com a função autoplot e ver aí a nossa variável inflação, tá? Ela é uma variável que tem, de fato, uma sazonalidade bastante pronunciada, né? O IPCA ali reduz, né? Se reduz até mais ou menos ali julho, agosto, e depois ele aumenta, né, a sua variação mensal nos meses finais do ano. Então isso aí tem que ser levado em conta quando a gente está fazendo um modelo qualquer. Então, uma nossa estratégia básica aqui, né? A gente vai estimar aqueles 5 modelos, né, que eu falei lá no início. O primeiro é um modelo univariado, é o SARIMA, depois um SARIMAX, depois um modelo de regressão múltipla. O quarto é um vetor autorregressivo e o quinto é uma estratégia híbrida lá, baseada no pacote Forecast Hybrid. Essa é uma estratégia básica aqui para essa aula que eu estou dando hoje e consiste em 3 passos, né? A gente estima o modelo, gera previsões para a inflação e avalia essas previsões lá, dividindo, né, a nossa amostra numa amostra de treino e numa amostra de teste. Então, essa é a estratégia básica que a gente vai utilizar nessa aula de hoje. Tá? E aí, uma vez que a gente tem estimado esses 5 modelos, né, a gente vai, depois disso, fazer lá uma combinação, né, com essas projeções individuais, tendo lá uma projeção média, uma projeção low e uma projeção high, né, o inferior, limite inferior e limite superior, de modo que a gente tenha um intervalo de previsões. Ok? Bom, quais são os regressores aqui que a gente vai utilizar, né, para os modelos multivariados? A gente basicamente vai usar aqui as expectativas, né, lá do Focus, do Banco Central. A gente vai usar a produção industrial, a taxa de câmbio, a taxa Selic anualizada e a taxa lá de desemprego medida pela PNAD contínua. Tá? Além desses regressores, a gente também vai utilizar dummies sazonais, né? Dado que a inflação possui aí uma sazonalidade bastante latente. Bom, então a gente aqui, eu preparei um arquivinho CSV, né, de exemplo, e com a função seasonal dummy aqui eu crio as dummies que eu vou precisar. Então nesse xreg aqui, né, a gente tem aí as nossas variáveis. Tem um problema aqui na indústria e no desemprego, já vou falar sobre isso. E a gente também tem aí as nossas dummies. Tá? Bom, se a gente der uma olhada aí nos dados, né, como eu acabei de falar, a gente tem um problema aqui de missing value, né? Por que isso? Bom, no caso da indústria, ela tem uma defasagem de 2 meses, né? E o desemprego geralmente de 1 mês em relação à inflação. Então, quando você vai projetar lá a inflação do mês T, provavelmente você não vai ter os dados da produção industrial e do desemprego. Como que a gente resolve esse problema, que é um problema comum, né? Existe um lag aí entre as variáveis. Então, a gente vai adotar algumas estratégias aqui, né? A gente vai gerar previsões lá para essa produção industrial e para o desemprego. A gente vai construir um modelo univariado com aquela função autoarima lá do pacote forecast e vai pegar essa observação e adicionar lá no final. Então, uma estratégia puramente estatística, né, para resolver esse problema de missing value, tá? E é basicamente essa parte do código aqui. Faço um forecast, obtenho lá uma estimativa e adiciono no meu vetor de covariáveis. Faço isso para a indústria e faço isso também para o desemprego. E aí dou uma olhada aqui nos dados de novo, a gente resolveu o nosso problema. Tá?
Pode ser adotada diversas outras estratégias, tá? Para resolver a missing value. Mas a gente precisa, de fato, resolver esse problema de alguma forma, tá? Um outro problema que a gente tem aqui é a não estacionariedade, né? A gente tem alguns regressores, né, que não são estacionários. Como que a gente contorna isso? Basicamente, a estratégia que eu vou adotar aqui é fazer uma diferenciação dos dados, ou seja, pegar a primeira diferença deles e adicionar ao nosso vetor, tá? Então aqui eu adiciono lá o IPCA e dentro do XREG eu adiciono lá as variáveis diferenciadas. Então, feito esse ajuste aqui, a gente pode dar uma olhada aí nas nossas variáveis, né? A gente tem a primeira diferença do câmbio, tem o desemprego, né? A expectativa de inflação, a produção industrial e a taxa Selic, tá? Com base nessas variáveis aí, então, a gente pode começar o nosso exercício. Como eu falei, né? Dentro dessa estratégia de previsão, a gente precisa de cenários, né? A nossa amostra lá vai até 2017, né? Então, se a gente quiser fazer uma projeção para o ano de 2017, a gente precisa construir cenários para aquelas nossas variáveis explicativas. Como que a gente enfrenta isso nesse exercício? Para a inflação, Selic e câmbio, a gente está utilizando aqui os dados lá do Boletim Focus, no ranking lá do top 5 de curto prazo. A gente pega lá as instituições que mais acertam e cria cenários aí para essas variáveis. Ou seja, a gente está pegando um survey, né, de expectativas para construir cenário para essas variáveis. Já para a produção industrial e desemprego, a gente faz exatamente aquilo que a gente fez lá para o Missing Value. A gente cria cenários eminentemente estatísticos, tá? Então, a parte do código que faz isso é essa daqui, tá? Tem uma planilhazinha lá, um arquivinho CSV que eu coloquei os cenários, né? Vou mostrar, calma aí, cenário. Então, a gente tem expectativa, câmbio e Selic. E vamos aqui colocar indústria e desemprego. A gente junta tudo, né? E também coloca as dummies, né? Aquelas dummies sazonais lá que eu criei. E aí, com esses ajustes, a nossa matriz de cenário, né? Tirando as dummies, fica completinha aqui, tá? Bom, como eu falei, uma primeira abordagem, né, para esse exercício é fazer um modelo eminentemente univariado, né? Que é o modelo Sarima, né? O modelo S-Sarima, ele basicamente aí pega os componentes lá AR e MA, né, da nossa série e tenta construir lá uma projeção para frente, tá? Então aqui eu estou basicamente usando aquela função Arima do pacote forecast e é um modelo aqui, né, um AR1 na parte principal e um MA1 na parte sazonal, tá? Então esse modelinho que está na tela aí, construo ele e faço aqui um autoplot comparando, né, o meu modelo Sarima com a inflação medida lá pelo IPCA. O IPCA está aqui em vermelho, né? E o S-Arima está em azul, né? Azul claro. Você vê que ele capta, né, a tendência da inflação medida pelo IPCA, mas ele tem dificuldade, né, de pegar esses picos aqui, que provavelmente são choques, né, que ocorrem com a série, e esses choques são derivados de diversos problemas que ocorrem na economia, né? E aí um modelo univariado dificilmente vai conseguir pegar esse tipo de choque, tá?
Fale aí se tá ok, pessoal. Dê um feedback aí se está corrido, como é que estão as coisas. A gente está conseguindo cumprir aqui o horário de forma bastante tranquila. Beleza? Bom, e aqui também a gente consegue ver os resíduos, né? Com aquela função reside, né? A gente consegue pegar aqui os resíduos, né, da regressão e mostrar também aí para vocês. Uma análise detalhada, né, construir um modelo de previsão detalhado, passa, obviamente, pela análise dos resíduos. Né? Quanto mais bem comportado forem os resíduos, né, do teu modelo, melhor, a princípio, né, o teu modelo vai ser para fazer previsão para um período fora da amostra. Tá? Então, uma análise correta dos resíduos é importante quando você está lidando com previsão. Então, a gente construiu o nosso modelo, comparou lá com a série, né, as observações da série, e agora a gente pode usar esse modelo para fins de previsão. Então, eu vou pegar aqui os intervalos de confiança. Eu quero 11 períodos à frente, né, fevereiro de 2017 até dezembro de 2017, e com a função forecast lá do pacote forecast, eu faço essa minha previsão. Tá? Com a função autoplot, eu gero um gráfico como esse daí. Tá? Então aqui está o meu gráfico, né? Você vê aqui que as cores, né? Elas representam aqueles intervalos lá de confiança, e a linha azulzinha aqui, né? É a previsão média do nosso modelo, tá? E a gente pode acessar também essas previsões de uma forma numérica, né? Então a gente tem aqui para um intervalo de 50%, né? A gente tem o lower, o upper e a previsão média aqui, tá? Então a gente tem uma primeira projeção, né, com base em um modelo univariado. Então, beleza, construímos o nosso modelo, vimos o ajuste, né, do modelo lá com a série efetivamente observada, vimos os resíduos, fizemos uma previsão a partir desse modelo. Qual o próximo passo? O próximo e último passo é avaliar esse modelo, né? A gente vai ver lá qual o erro do nosso modelo, se está aderente, se não está aderente, por aí vai, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente constrói uma amostra de treino para rodar o nosso modelo e uma amostra de teste para comparar com a série efetivamente observada. Aqui eu estou pegando até janeiro de 2012, né, na amostra de treino, e depois a gente constrói um conjunto de teste com o que resta. E aí a gente roda o nosso modelinho, né, dentro da amostra de treino, né? E faz a projeção usando lá aquela amostra de teste. Tá? Feito isso, a gente pode fazer a avaliação, né? Tem diversas métricas de avaliação. A gente usa a função accuracy lá do pacote forecast para avaliar o nosso modelinho. E aí tem uma tabelinha aqui com erro médio, o RMSE, o MAI, o MPE, a MAP, a CF1 e o TAIL, né? São medidas, né, de acurácia desse nosso modelinho aí. Então, em média, aqui a gente está errando, né, 0,12 para cima, né, do nosso modelo, com RMSE de 0,32. Em uma sessão do curso, uma das primeiras sessões do curso, como eu falei lá no programa, eu ensino, né, os alunos a interpretar cada uma dessas medidas de acurácia, tá? E aqui a gente consegue, então, avaliar nosso modelo e depois lá, com os outros modelos que a gente vai rodar, a gente vê quem tem, né, as menores medidas aí, ou seja, quem é o modelo que mais acertou, ok? Beleza, então a gente conseguiu construir a nossa primeira metodologia de previsão usando um modelo univariado, né? Beleza? Bom, na sequência, a gente construiu o modelo Sarima, né? Na sequência, a gente vai para o modelo Sarimax,
que é basicamente um modelo S-arima com um vetor de covariáveis, né? Que é aquele x-reg lá que eu falei para vocês. Então a gente vai de novo aqui, né, usar a função arima, né, lá do pacote forecast, e no argumento xreg, né, a gente adiciona esse vetor de covariáveis xreg lá que a gente importou, né? Estou rodando o mesmo modelo, né, um AR1 na parte normal e um MA1 na parte sazonal, com a adição dessas variáveis explicativas. Então, rodei aqui o meu modelo, né, fitei ele, dou um autoplot para a gente ver o ajuste. De novo, né, o IPCA é representado pela linha vermelha e o Sarimax, que é um modelo, né, o fit do modelo, é essa linha azul aí mais clara. De novo, a gente tem aquele problema, né, dos choques, né? O modelo de fato não consegue capturar, porque a gente não adicionou nenhuma variável explicativa que conseguisse explicar esses picos, né, que o IPCA apresenta aqui. Tá? Então, isso já era esperado. E, novamente, a gente pode dar uma olhada aqui também nos resíduos, né, do Sarimax. Beleza? Feito isso, né, avaliou lá o ajuste, vê se está tudo bem, faz uma previsão com base nesse modelo. Mesma estratégia que a gente fez lá para o S-arima. Só que nesse caso aqui, como eu tenho covariáveis, né, reparem aí na linha 340, né, que eu preciso, né, colocar cenários, né, para as minhas variáveis. Eu estou fazendo um forecast, 11 passos à frente, e aí eu preciso criar os tais cenários, né, para as minhas variáveis explicativas. Então aí eu estou usando, né, aquele cenário lá, aquele objeto cenário que eu construí, né, lá no início do nosso exercício. Em qual argumento? No argumento xreg aqui e, de novo, utilizando aqueles 3 intervalos de confiança. Feito isso, a gente consegue dar aqui, visualizar as nossas projeções. Tá? De novo aí, né, a gente tem um gráficozinho, né, que mostra os intervalos de confiança e aquela previsão média ali. Tá? A linha azulzinha. E a gente também pode dar uma olhada nos números, né, dessas previsões, considerando um intervalo de 50%, a gente tem aí o lower, o upper e a previsão média. Ok? Por fim, para esse modelinho aqui, a gente pode avaliar ele da mesma forma que a gente avaliou lá o nosso modelo S-arima. Né? A gente cria uma amostra de treino, uma amostra de teste, roda o modelo na amostra de treino e avalia ele, né, dentro da amostra de teste. Fazendo isso, a gente chega numa tabelinha como essa. Lá no S-arima, se não me engano, era 0,12, né, o erro médio. Aqui está em 0,01, ou seja, essa estratégia, né, de adicionar regressores, né, ao meu modelo S-arima melhorou o meu erro, né? Teve aí um impacto positivo sobre o meu erro, tá? Mas teve uma piora, né, naquele índice de tail ali, né? Isso daí é uma discussão que a gente precisa ter, e eu vou ter lá no curso de previsão macroeconométrica que está com inscrições abertas. Beleza? Mas enfim, a estratégia de adicionar variáveis, né, ela melhorou o meu erro, né? Reduziu o meu erro aqui. Como é que tá aí, pessoal? Tá muito rápido? Como é que tá? Vocês estão entendendo? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver se tem alguma dúvida. O Daniel aqui está perguntando se eu faço teste de normalidade nos resíduos. Daniel, normalidade é uma característica bastante forte, né? Em geral, é muito difícil alcançar resíduos normais, né? Mas, sim, idealmente, né, a gente supõe que os resíduos são normais, sim. E aí tem diversos testes que você pode fazer sobre os resíduos. Ao longo lá do curso,
a gente vai ver alguns desses testes. O Bob Batera perguntou bem antes, né? Assim que começou aqui, ele perguntou qual a diferença desse curso de previsão macroeconométrica para o curso lá de construção de cenários. É uma boa pergunta. O nosso curso lá de construção de cenários, ele ensina técnicas e pressupõe que você vai usar esses modelos para qualquer variável. Então, você pode estar na tua empresa querendo fazer previsão lá de vendas da tua empresa. Você pega lá um modelinho e constrói lá um modelo de previsão para as vendas. E por aí vai. Nesse nosso curso aqui de previsão macro, todos os exemplos e todas as aplicações que eu vou dar serão em cima de variáveis macroeconômicas. Então, a minha preocupação básica aqui nesse curso é construir modelos que são aderentes, né, para variáveis macros. E aí tem algumas metodologias que fazem sentido para isso e outras que não fazem. Então, a gente foca naquelas que fazem sentido, tá? Mas é uma boa pergunta, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma. Vamos mandando aí, pessoal. O Alex Santos falando que está tudo tranquilo. Que bom. Tá todo mundo ouvindo bem aí, né? Fiquei aqui no escritório para a gente poder fazer uma live tranquila, sem ruído. Então, beleza. Vou dar sequência aqui na explicação. A gente então fez 2 modelos aí, né? A gente fez um modelo S-Arima, fizemos um modelo Sarimax, e agora a gente vai para outra estratégia, que é um modelo de regressão múltipla, né? Ou seja, a gente pega aquele modelo lá bastante conhecido, né? Um framework lá de regressão múltipla, e usa ele também para fazer previsão, tá? E aí a estratégia é basicamente a mesma, né? A gente tem lá que colocar os cenários, né, na nossa matriz na hora que a gente for fazer o forecast. Então aqui eu basicamente junto meus dados, né, e faço lá a previsão. Construo meu modelo de regressão múltipla. Aqui não tem previsão ainda. Aqui, pessoal, esse LM, né, de novo, né, no ajuste aí com a série efetivamente observada, a gente vê aquele ajuste basicamente parecido com o que a gente viu nos modelos anteriores. E aí, de novo, né, isso aqui, né, o erro, né, é que o modelo ele também pode ser avaliado, né, o ajuste do modelo. E a gente também tem a saída aqui, o output, né, dos resíduos, né. Uma estratégia básica de previsão de qualquer variável de interesse é você rodar o teu modelo, seja qual for ele, e ver o ajuste desse modelo sobre os teus dados. E esse ajuste passa por comparar, né, a tua variável de interesse com o fit do modelo e, obviamente, olhar lá o erro, que são os resíduos, tá? E aí, sobre esses resíduos, como o Daniel notou, você precisa fazer diversos testes para quão melhor for esses resíduos, melhor vai ser o teu modelo, e aí sim você pode usar esse modelo para fins de previsão, tá bom? Bom, com base nesse modelo, a gente faz o forecast seguindo lá a mesma estratégia. Só que aqui, ao invés de usar lá o argumento xreg, né, na função forecast, a gente usa o argumento newData, tá? E aí, de novo, a gente pode ver aí as previsões numéricas para o intervalo lá de 50%. E também fazer a avaliação, né, com aquela função accuracy. De novo, dividindo o meu conjunto de dados em amostra de treino, amostra de teste, roda o modelo na amostra de treino e avalia ele na amostra de teste. Tá? Não tem muito segredo não, pessoal. A ideia é sempre fazer isso aqui. O que a gente vai ensinar, né, dentro do curso são diversas metodologias, né, diversos modelos, né, para fazer, construir essa estratégia que eu estou fazendo aqui com vocês. Tá? Bom,
Lá o erro médio lá do Sarima, né? Foi 0,12, depois foi para 0,01 no Sarimax, e aqui está em menos 0,02 no modelo de regressão múltipla, negativo, né? Então a gente está errando aí negativamente, tá? Então a gente tem aí já 3 modelos. A gente vai para o quarto modelo, que é o vetor autorregressivo. O vetor autorregressivo, a estratégia aqui é um pouquinho diferente, né, desses modelos desses modelos multivariados que a gente viu anteriormente, né? Então tem aí uma estratégia um pouquinho diferente que a gente vai ver aqui. Bom, de novo aí eu preciso combinar meus dados, né? PCA e o XREG lá. Seleciono, né? A defasagem, né? A gente vai usar aqui. Quando a gente está construindo um VAR, é sempre a ideia é que ele seja o mais parcimonioso possível, né? Então a gente coloca aqui a ordem aqui 1, né? Que é o que a maioria dos critérios de informação está dando quando a gente aplica aquele var select na linha 523 aqui. E estou colocando como variáveis exógenas as nossas dummies, dummies sazonais, tá? Com constante e com tendência. Então construí aí o meu var e aqui eu uso a função predict lá do rbase e crio aqui o meu fvar. Ou seja, no var eu não preciso construir aqueles cenários lá que eu precisei, né, no modelo de regressão multivariada e no Sarimax. E aí as previsões para o meu IPCA, elas saem dessa forma aí. Tenho previsão, tem o lower e tem o upper aqui, tá? E aí a gente de novo consegue avaliar, né? Fazendo aquela, coloco as dummies também, né? Porque aqui eu tenho que fazer as dummies porque eu uso as dummies lá no modelo, né? E aí rodo o meu var dentro da amostra de treino e faço o predict aqui dentro da amostra de teste, fazendo também alusão para as dummies, tá? Isso é um detalhezinho que às vezes os alunos esquecem, né? E aí a gente avalia lá com o que o modelo cuspiu e o que era de fato a realidade na minha amostra de teste. E uma tabelinha a gente coloca aqui. O VAR ele dá aí um erro, né? Um pouco pior lá do que o Sarimax, né? Um erro de 0,02, mas com a vantagem de melhorar lá o índice de tail, né? O Sarimax ele teve uma piora no tail e aqui deu uma reduzida. Então o VAR aí parece que tem uma ele consegue melhorar, né, a acurácia das previsões, tá? Então a gente viu o S-Arima, o Sarimax, modelos de regressão múltipla, o VAR, e agora a gente vai para a última estratégia, que é o modelo híbrido lá do pacote Forecast Hybrid, né? A gente usa aí essa função Hybrid Model sobre o IPCA e ele vai fitar, né, fazer o fit usando diversas metodologias. Para quem quiser estudar melhor esse pacote, joga lá no Google, né, Forecast Hybrid R Package. E aí tem uma explicação básica sobre o pacote, etc., que talvez seja, talvez a depender do teu uso aí, né? É uma estratégia interessante, sim. Não pode ser desprezada, não, tá? Eu coloquei aqui porque talvez alguém não conheça, né? Pode ficar como um modelo a mais, tá? E aí, com base nesse modelo híbrido, a gente gera aqui uma previsão. De novo, da mesma forma, faz o forecast lá. Ele demora um pouquinho, tá, pessoal? Para quem for rodar, né? Usar esse pacote, ele demora aí um pouquinho. Mas fale aí, alguma dúvida sobre o que a gente fez até agora?
alguma dificuldade? Falem aí para mim no chatzinho. Enquanto isso, o R vai trabalhando aqui. Bom, ele rodou e aí a gente tem as previsões, né? Tem a previsão média, o lower e o upper aqui, tá? De novo, né? A gente pode avaliar essas previsões usando aquela mesma estratégia. Passei batido aqui, tem que rodar o meu modelo antes de avaliar ele. E aí eu faço forecast lá, considerando, né, a minha amostra de teste. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se já tem perguntas. O Royal Rui está perguntando aqui se é melhor fazer o curso de R antes ou já pode ir para o macro. Então, todos os nossos cursos agora, a gente está dando lá como bônus, né, o curso de R para análise de dados. Então, você adquire o curso de previsão macroeconométrica, ganha o curso de R para análise de dados, de modo que não é pré-requisito saber R, tá? O nosso curso de R para análise de dados, ele já é um curso que tem aí mais de 40 turmas, ele foi atualizado, reformulado, usando aí o que há de mais avançado na linguagem, né, que são os pacotes Tidyverse. Então ele está bem redondinho, são 8 sessões, e a gente dá lá como bônus caso você adquira um dos nossos cursos. Então não é necessário saber R, que é a pergunta também da Ronara Cristina. O Daniel está perguntando aqui se eu explico cada uma das medidas de acurácia. Sim, a gente tem lá uma sessão, né, que é justamente para isso, para avaliar o nosso modelo, né? E aí a gente explica cada uma dessas medidas de acurácia dentro dessa função accuracy aqui que eu acabei de mostrar, tá bom? O Alex, no curso você vai montar linha por linha no programa do R? Sim, vou montar linha por linha os exercícios, né? E aí acho que é mais simples, né, para vocês aprenderem quando o professor mostra como é que faz. Tá bom, Alex? Como eu falei, né, demora aqui um pouquinho, mas daqui a pouco sai aí o output. Mandem mais perguntas. O Royal Rui, como é que funcionam os cursos? Eu poderia ir fazendo um após o outro? Ou eles abrem somente em determinado momento? Então, a gente tem uma regularidade aí de abertura de turma, de modo que você consegue ir fazendo os cursos ao longo do ano, tá? A gente tem também, caso você queira fazer vários cursos, né? A gente tem as nossas trilhas, né? Entra lá na home, na analisemacro.com.br, tem sempre um linkzinho lá, adquirir todos os cursos com 30% de desconto. E aí você adquire todos os cursos daquela trilha com um super desconto, tá? E aí você vai fazendo o teu ritmo. Tem 12 meses de acesso à plataforma, mas isso daí não é um negócio colocado em ferro e fogo. A gente dá desconto, dá mais tempo caso o aluno não consiga concluir em 12 meses sem nenhum problema, tá? Fica aí a dica. Entra lá na analisemacro.com.br/cursos e acesse lá as trilhas. Beleza? Bom,
Vou seguir aqui, né? A gente saiu aí o output do híbrido R, daqui a pouco eu volto para as perguntas, tá, pessoal? Então a gente avalia aqui. E aqui o erro médio dessa estratégia híbrida, né, foi de 0,07, um pouco pior do que os outros, né, o VAR e o Sarimax, com uma piora aqui no índice de tail, né? Então essa estratégia aí talvez não seja a vencedora, tá? Bom, a gente então estimou um SARIMA, um Sarimax, um modelo de regressão, um VAR e usamos uma estratégia híbrida aí. 5 modelos. Então, nada mais justo do que a gente comparar esses modelos, tá? E aí a gente compara aqui o Sarima, Sarimax, regressão, VAR e híbrido, utilizando aquelas métricas. Aí, por exemplo, o erro médio, né? Quem foi o campeão aí foi o Sarimax. Lá no RMSE, né? O que teve um menor foi o modelo de regressão. E por aí vai. Então você compara aí os seus modelos e numa estratégia de combinação, você pode usar uma dessas métricas, né? E a depender da estratégia que você utilizar, você combina aí o que tem o menor erro, por exemplo. E esse que tem o menor erro vai ter o maior peso na tua estratégia de combinação. Por isso que a estratégia de combinação de modelos hoje, ela se tornou vencedora, né, na literatura. Você coloca sempre o melhor de cada um modelo. Aqui, o que eu vou ensinar para vocês? É basicamente fazer essa combinação usando uma média, né? Cada modelo entra com o mesmo peso. Lá no curso, a gente tem algumas estratégias diferentes, né? Colocar um modelo que tem o menor erro, ele vai ter o maior peso. E aí tem uma forma de fazer isso que a gente ensina lá no curso. Então, Fmin, Flower, Fupper, Formin, e a gente tem aí a nossa estratégia combinada, tá? Para os 11 meses, 11 períodos que a gente quer, tá bom? Então, pessoal, isso aí foi a aula de inflação. A gente construiu 5 modelos, fez lá a estratégia de rodar o modelo, ver o ajuste dele com os dados. Uma vez que você viu o ajuste com os dados, você olha também os resíduos. Sobre o teu modelo, você faz a previsão, né, desse modelo, avalia a tua previsão, dividindo a tua amostra em amostra de treino e teste, e depois você guarda, né, essas medidas de acurácia e compara os N modelos que você for estimar. Caso você queira, você também pode fazer uma estratégia de combinação, né, com esses N modelos que você estimou. Pode ser uma combinação simples, como eu fiz aqui, ou pode ser uma combinação usando uma dessas medidas de acurácia e aí colocando, por exemplo, que tem o menor erro, tendo aí o maior peso na tua estratégia de combinação. Beleza? Então agora, vou dar um stop share aqui, né? Vamos responder perguntas.